A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Tudo bem com os irmãos? Respondendo aí a pergunta da nossa irmã, ela fez uma pergunta, o que as escrituras dizem a respeito aí da vaidade, né? Se uma mulher que se diz cristã, se ela pode modelar os seus cabelos, cortar os seus cabelos, né? Se pode usar esmalte, joias de ouro, não é verdade? Bijuteria, não é verdade? Pintar os seus olhos, pintar o seu cabelo, né? Enfim, ela perguntou a esse respeito, né? Então, irmã, de forma alguma, né? Segundo as Escrituras, a própria palavra de Deus diz assim, que a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios, né? Então, para quem entende um pingo já é letra. Se ela é oposta, é porque é ao contrário, né? Então, o caminho do crente é na contramão daquele que não serve a Deus. Totalmente diferente, né? Isso que quer dizer, isso sim que significa conversão. O que é a pessoa ser convertida ao Senhor? É ser mudada, é ser diferente. A palavra santo, santidade, é separado, é santo, é diferente, né? Então, essa é a grande realidade, né? O Senhor Jesus disse assim, né, para os seus discípulos, né? Vós sois o sal da terra, né? E se o sal se tornar insípido, né, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos filhos dos homens. Porque o sal é o que dá sabor nos alimentos. Então, comparou a igreja, nós é que tem que dar o sabor nesse mundo. Nós é o tempero desse mundo. Nós somos a luz desse mundo. Nós fazemos a diferença nesse mundo. Por quê? Porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Né? Entendeu? Então, o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos: Vocês são como uma cidade edificada sobre um grande monte. Né? Uma cidade, de longe nós enxergamos ela. Né? Que a cidade é uma coisa bela, ela transmite, né? Ela tem luz, então e ela está num alto monte, né? Não se pode esconder. Aí Jesus disse assim: não se acende uma luz, né? E se coloca debaixo da mesa ou debaixo da cama. Uma luz se acende e coloca no alto para que dê a claridade na casa inteira, certo, irmã? Então, a luz que Jesus está dizendo, depois ele mesmo explica. Assim resplandeça, né, a vossa luz, né, que são as vossas boas obras, para que os homens, aqueles que não é crente, vejam as vossas boas obras, vejam a vossa diferença de vida. Vivei em novidade de vida, não viva como vocês viviam, na vaidade do sentido, como os gentios vivem. Sejam diferentes para que eles vejam a diferença, vejam as vossas boas obras e eles também glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está no céu, pelos vossos atos, pela vossa santidade, pela vossa diferença. Tá certo, irmã? Para não ficar aqui só nas minhas palavras, a irmã perguntou o que as escrituras dizem. Se eu parar só aqui, vai ficar eu falando, né? Mas é bom eu falar, mas também é muito melhor eu mostrar onde está escrito, né? Que aí a irmã vai lá com seus próprios olhos, né?
E a irmã examina, confere, não é isso? É? Faça que nem os crentes lá, eram os berianos, né? Salvo engano, que Paulo anunciava o evangelho e eles iam e conferia tudo que Paulo estava pregando, se examinava na escritura para ver se era correto. E então eles acreditavam, porque Paulo pregava o que estava nas escrituras. Então, né, eu falei, agora eu vou mostrar aqui onde está escrito. E aí a irmã acompanha, né? Então vamos, 1 Coríntios 11, né? Vai falar sobre o cabelo, irmã. A irmã perguntou sobre o cabelo. 1 Coríntios 11, vou ler só o verso 14, 15 e o 16. Né? Diz assim: o próprio instinto não nos ensina que é uma desonra para um homem ter um cabelo comprido? Fez a pergunta. Né? O próprio instinto que há em nós, a própria natureza, já nos diz que é horrível, é uma desonra um homem ter um cabelo crescido. Por quê? Porque isso não é do homem. Já quem entende um pingo a letra. E isso ficou para as mulheres, os cabelos crescidos, não para o homem. É, é para a mulher, tá? Porque a mulher, Deus fez ela diferente, tá? A sua pele, ela é mais delicada. Deus fez ela para a glória do varão. Fez ela diferente, com seus cabelos longos, não é verdade? O seu corpo é diferente. Enfim, né? Enfim, então, aqui fala, o próprio instinto não nos ensina que é uma desonra para um homem ter cabelo comprido? Fez a pergunta. Agora, quando vai falar das irmãs, das mulheres cristãs, diz assim: mas as mulheres cristãs, né, elas sentem, né, um prazer, né, elas têm até um orgulho do seu cabelo ser longo, ser comprido, pois o cabelo comprido, olha bem, irmã, ó, pois o cabelo comprido, os cabelos crescidos, comprido, lhe foi dado como véu, né? Se o cabelo comprido Deus deu para a mulher e foi lhe dado como véu, como que a irmã vai cortar o cabelo? Pois é o cabelo que quando a irmã não está em oração, não está profetizando, não está na igreja, não está coberta com véu, como um sinal de poderio por causa dos anjos, no trabalho, na rua, onde a irmã estiver, o cabelo representa o véu. Tá? Foi-lhe dado como o véu. Como? O cabelo não é o véu, foi-lhe dado como véu. Porque aonde a irmã passar, aonde a irmã estiver, alguém vai ver a diferença e vai dizer: aquela mulher, pelo jeito dela, pelo aqueles cabelos dela, o semblante dela, um semblante assim, né, sem pintura, sem batom, sem brinco, na verdade, sem essas sobrancelhas agora que fazem aí, né, fica aquele negócio, irmã, sem essas coisas, sem botox, do jeito que Deus fez, porque nós é o templo do Espírito Santo. Então, se torna uma pessoa natural. É uma pessoa natural. O crente tem que ser natural. Natural. Do jeito que Deus fez ele. Natural. Né? Agora, cuidar do seu corpo, isso é um dever nosso. Tomar banho, tá ressecado as mãos, passa um creme. É normal. Mas essa vaidade, esses cosméticos que servem para, para se produzir, isso não. Isso não. Isso não. Então diz aqui, para o homem o cabelo comprido é uma desonra, mas para a mulher é uma honra. Por que é honra? Porque Deus que deu o cabelo para ela, né? Porque o cabelo foi lhe dado, né, como véu para as servas de Deus, para as mulheres cristãs. Quando elas não estão em oração, o testemunho é o seu cabelo, o sinal é o seu cabelo. Lá na rua, no seu trabalho, o sinal é o cabelo. Agora, na igreja, na oração, o sinal
por causa dos anjos, tem que se cobrir com véu, porque é mandamento. Tá certo, irmã? E no verso 16 diz assim: entretanto, se alguém deseja questionar, né, ser contencioso, né, a esse respeito, a esse assunto, né, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, né? Tudo que posso dizer é que nunca ensinamos mais do que isso a esse respeito. Nós não temos, né, esse costume de contender, né? E em todas as igrejas de Deus pensam as mesmas coisas, né, pensam da mesma maneira. Então, é o que está escrito, irmã, né? Todas as igrejas de Deus pensam da mesma maneira. Nós cremos assim, né? Então é o que está escrito aqui, que a irmã disse a respeito do cabelo, tá certo? Só um detalhe aqui, só para a irmã, né? Eu se a irmã quiser ler, está em Lucas, eu não coloquei aqui, está em Lucas 7, verso 45. Simão, né? Convidou Jesus para dar um jantar. E naquela noite, naquele dia ali, entrou uma mulher prostituta e entrou dentro da casa, né? E caiu de joelho aos pés de Jesus. Diz a palavra que ela chorava aos pés de Jesus muito, molhou os pés dele, tudo com lágrimas, lavou os seus pés com lágrimas. E a palavra diz que ela molhava os pés e ela com os seus cabelos era como uma toalha. Ela começava a enxugar os pés de Jesus. Ela molhava com lágrimas e enxugava com seus cabelos, né? Só para uma reflexão. Até uma mulher prostituta, né? Ela fez esse ato e Jesus usou como exemplo o seu cabelo, usou como exemplo o seu beijo, que era o ósculo. Jesus falou para Simão: pois é, entrei em tua casa, você não me deu água para os pés, mas essa, desde que entrou, não cessa de lavar os meus pés e com lágrimas, né? E enxugar com os seus cabelos. Tá vendo? Então, só para uma reflexão, né? Para uma reflexão aí porque tá falando do cabelo, tá certo? Bom, agora nós vamos entrar sobre a vaidade. Segundo Reis, capítulo 9, verso 30. Profeta Jeú, né? E o profeta Jeú chegou a Jezreel. E a Jezabel, essa Jezabel era uma rainha, né? Essa foi considerada a mulher de toda prostituição, de toda vaidade, de todas essas pinturas, né? De toda essa vaidade, né? Em que leva a mulher a ficar sensual, ficar atraente. Tudo a Bíblia diz que começou. Jezabel foi tomada pelo espírito de prostituição. Então, ela que lançou essas coisas. E aqui nós vemos: Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então, olha o que ela fez: ela pintou os seus olhos, né? É, arrumou os seus cabelos, né, toda vaidosa, e ficou numa janela do palácio, né, esperando o homem de Deus. Então ela fez isso para atrair com a sua beleza, com aquilo, né, que ela pintou em volta dos olhos, com aqueles enfeite de prostituta, né, com a maquiagem, para atrair o homem de Deus, né? E no verso 33 diz: mas o profeta de Deus Jeú disse: jogue essa mulher daí. E eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos, né? Jeú passou por cima dela com os cavalos e com o carro, né? Mas os homens que saíram para sepultá-la, a Jezabel, que estava morta, só encontraram a caveira e os ossos das mãos e dos pés, porque tinha uma profecia que ela ia ser comida pelos cães, irmã. E os cachorros foi lá, né, comeu todo o seu corpo, só não comeu, né, as suas mãos e nem os seus pés, né? Porque aqui não está escrito
aqui não está escrito, mas por certo, ela pintou os olhos, a Bíblia é resumida, mas por certo ela pintava as unhas, tanto as unhas dos pés como as unhas das mãos, né? Porque ela era a mãe da vaidade, a mãe da prostituição, tá certo? Qual que é o mistério que ficou só os pés e as mãos? Hum? Provérbios 7, verso 1, diz assim, ó, a seguir: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Verso 5, para te guardarem da mulher alheia, da mulher estranha, da mulher com um astuto coração, né? Da mulher prostituta, que lisonjeie com suas palavras. Verso 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem sem juízo. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Olha aqui, irmã, presta atenção. Verso 10. Uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites, né, de prostituta e um astuto coração. Então, esses enfeites, essas pinturas, né, todo esses, né, adorno, a Bíblia classifica como enfeites de prostituta, porque as prostitutas que se produzem para sair na noite, para encontrar com seus clientes, né, para ganhar o seu dinheiro, elas vão se prostituir, isso é enfeite. Então, santas mulheres de Deus não se pinta, não. A verdadeira serva de Deus, não, tá? Verso 11. Esta mulher, ela era assanhada e também briguenta, tá? Também tinha o costume de não parar em casa, né? Os seus pés. Então, tudo é a qualidade dessas pessoas, né? Essas pessoas sem prostitutas, né? São assanhada, são briguenta, não para em casa, é só na rua, não é isso? Então, são a qualidade. Uma hora está na rua, outra hora está na praça. Então, por todos os cantos da cidade. Aproximou-se daquele o jovem, beijou ele, esforçou seu rosto e disse, eu vou parar por aqui, né? Foi até esse verso. Então você vê que ela vai e seduz aquele moço, seduz. E ele fica assim meio encantado, né, com suas vestes, as vestes de prostituta, por certo mortando parte do seu corpo, aquelas roupas que chamam atenção. Então isso não é de servo de Deus, né? Agora vamos ler em Gênesis 38, né? Verso 14. Vai falar de Tamar, né? Tamar é o nome dessa mulher aqui. E então ela se despiu, né? Tirou os vestidos da sua viuvez e ela colocou um vestido de prostituta, um traje de prostituta. E assim ela ficou envolvida nessa roupa de prostituta, entendeu bem? Ela tirou a roupa de sua viuvez. Então tinha naquele tempo a roupa da pessoa que era viúva. Né? Sabia que a pessoa era viúva pela roupa. Ela tirou e trocou a roupa, ela pôs uma roupa de prostituta, porque ela queria se vingar do seu sogro. Bom, e assentou-se na porta de Enaim, que está no caminho de Tinate, né? Então, normalmente as prostitutas ficavam naquele tempo nas entradas da cidade, né? Nas ruas, nas esquinas, para conduzir os mercadores, os viajantes, para elas, né? Com aquelas roupas de prostituta, com aqueles enfeites, atrair eles, e eles também já sabiam que elas eram prostitutas. Tá, então ela fez isso como uma vingança, né? Porque via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Quando ela viu Judá, né, o seu sogro, aliás, ao vê-la, Judá, o seu sogro, né, não conheceu ela, lógico, que ela tinha disfarçado, tirou a roupa de viuvez e estava
com uma roupa de prostituta, o sogro não conheceu. Então o sogro julgou, pensou que era uma prostituta, que ela se via, ela estava igual a prostituta junto com as prostitutas, né? Da mesma forma das prostitutas. Porque ela havia coberto, né, o seu rosto, né, e ele não conheceu. Ele dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me estar contigo, né? Porquanto não sabia, ele não sabia que era sua nora, né? Enfim, né? Até aqui só para nós, né, entender. Depois que ela praticou, né, teve relação com seu sogro e passou por uma prostituta, porque ela tinha trocado, colocado as vestes, as roupas enfeites de prostituta. Aí no verso 19 diz assim: e depois que ela terminou, né, esse ato, e ela se levantou e se foi e tirou de sobre si, né, os trajes, né, as vestes de prostituta, e vestiu novamente os vestidos da sua viuvez. Tá certo, irmã? Nós estamos falando isso para ver que tem diferença, tá? Tá? Esses trajes, esses enfeites, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. Isso aí não é para uma serva de Deus de jeito nenhum. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: é importante para você saber isso também. Paulo tá aconselhando Timóteo, né? Está aconselhando Timóteo. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Deus. Vai ser muito difícil, porque as pessoas só amarão a si mesmas, né? E ao dinheiro. Quer dizer, não está importando com a sã doutrina, com o que a Bíblia diz, com o que é certo para servir a Deus, não. Está se preocupando com elas mesmas, com a sua vaidade, com a sua vida, com dinheiro, com postura, com, né, status, enfim. Aí diz aqui a palavra: serão incapazes de se controlarem, né? Quer dizer, não tem controle na sua vida, né? Desobedecendo aos pais, sendo ingratos, completamente pessoas más, né, duras de coração. Nunca vão se submeter aos ensinamentos. Serão sempre pessoas mentirosas, pessoas desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade. Olha bem, irmã. Isso aqui está falando de vaidade, de pecado, né? É verdade? Essas roupas que modelam o corpo, né? Tá falando tudo isso aqui. É uma imoralidade, tá? É não se incomodarão com a imoralidade. Serão cruéis, né? Escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Quer dizer, do lado deles tem alguém que quer andar na doutrina e fala: isso aí é daquele tempo ainda. Isso aí só acha que é muito crente, quer ser muito santo. Imagine, você acha que Deus está olhando para essas coisas? Ele escarnece, sabe? Dos que quer falar a verdade. E eles estão bem tranquilos vivendo dessa forma. Então, ó, serão traidoras dos seus amigos. Olha que palavra bonita aqui, ó. É uma palavra bem colocada. São atrevidas. Olha, sabe o que é uma pessoa atrevida? Uma pessoa atrevida. É cara de pau mesmo. Inchada de orgulho. Preferirão ser amantes do prazer da sua carne do que amar a Deus e obedecer a sua palavra. É claro, não? Precisa teologia para entender isso? Não precisa, né? Olha aqui, terão aparência de piedade, né? Mas negando a eficácia dela, né? Não se deixe enganar. Aí é um conselho para nós. Não se deixe enganar por gente assim. Elas são da espécie que penetram. Olha, olha daqui para frente, presta atenção, ó. Elas, essas pessoas, são da espécie que penetram
sorrateiramente nas casas dos irmãos, né? Na casa das famílias, dos crentes, né? E fazem amizades, né? Com palavra suave, né? Dizendo que é crente, faz amizade com as irmãs, com as mulheres ignorantes. O que é ignorante? Que não tem conhecimento da palavra. E também elas são mulheres carregadas de pecado. Tá vendo? Olha, mulheres ignorantes, carregadas de pecado. Então são as mulheres que já é imoral, mano. Já usa a vaidade, não liga para a doutrina, carregadas de pecado. E que são levadas por todo tipo de desejos carnais. Preciso explicar mais? Essas pessoas que vivem assim na verdade. Então, um abismo chama outro, né? Aí diz assim: mulheres assim estão continuamente seguindo novos obreiros, novos irmãos, novos pastores, novos. Enfim, né? Elas estão sempre ali querendo, porém nunca entendem a verdade. Né? E os mestres delas, né? Os mestres delas combatem a verdade, quer dizer, não aceitam a verdade. Elas também não aceitam. São como Janes e Jambres, que se opuseram contra Moisés. Né? Tem uma mente suja, suja, está falando delas, dessas pessoas, irmã. Tem uma mente suja, depravada, e se rebelam contra Cristo, se rebelam contra a doutrina e contra a fé cristã. Mas eles, a promessa aqui, para aquele dia, não escaparão impunentemente para sempre. Um dia a falsidade deles, aqui eles vão enganando, né? Vão passando, dizendo que não tem problema, vão enganando. Mas um dia a falsidade deles será notória a todos, como foi o pecado de Janes e Jambres no tempo de Moisés. De fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores. Vai piorar as coisas, irmã. A vaidade vai piorar. Entendeu? A imoralidade vai piorar. E tudo com a palavra de Deus debaixo do braço. Com a Bíblia em nome de Deus. Jesus disse que muitos virão em meu nome. É falando no meu nome. Vai haver sinal, milagre, maravilha. Mas o Senhor falar, parte de mim que eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade, né? Então aqui diz, cada vez piores, cada vez vai se tornar cada vez piores, enganando a muitos e também eles próprios sendo enganados, né? Pensando que está servindo a Deus e não está nada. Aí vem o conselho para nós, para aqueles que estão firmes, né? Então, o que está firme, ora, vigia para que não caia. Então, mas vocês devem continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Vocês sabem que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Paulo dizendo, né? Vocês têm certeza que eu vos ensinei a verdade. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita, a palavra de Deus, e nos ajuda a fazer o que é reto, o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos da vida, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Né? Agora, 1 Pedro 3, verso 3 em diante. Não procure ficar bonita usando enfeites, né? Usando, trabalhando com penteado, cabelos exóticos, exagerados. Não procure usando joias de ouro, com vestidos caríssimos. Pelo contrário, que a beleza de vocês, da serva de Deus, deve estar no coração, pois ela não se perde. Essa beleza que Deus quer, que está no coração, no interior, ela é a beleza de um espírito calmo, um espírito delicado, um espírito educado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim
a comparação que fez, porque era assim que costumavam se enfeitar. A vaidade das mulheres antigas era assim, ó. Era nesse traje aqui, ó. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as santas mulheres, né? Que eram dedicadas a Deus e punham a sua esperança em Deus. Elas eram obedientes a Deus e ao seu esposo e à doutrina. Tá certo, irmã? E eu mandei aqui 2 vídeos, né? Tem 2 vídeos que eu mandei aqui. Acho que 2 pastores, né? Que estão falando sobre esse mesmo assunto. Eu ouvi e eles falaram a pura verdade, certo? Então, eu escrevi aqui embaixo assim, ó: se nós, né, que estamos na graça, né, nessa doutrina maravilhosa, se nós não falar a verdade, as pedras falarão. Essa é a finalidade do grupo: examinar as Escrituras, falar a verdade e reprovar a mentira. Tá bom, irmã? Essa aqui é a explicação que eu estou dando aí, tá? Da minha parte aí para a irmã. Mas tem os demais irmãos do grupo também, tá certo? Então, a paz de Deus com a irmã, a paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.